Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um podcast. Hoje o tema, vocês já sabem, né? Eu gosto muito. Nós vamos falar sobre neurociência e eu tenho um especialista aqui, uma convidada super especial, direto da Faculdade de Kobe, na cidade de Name, no norte dos Estados Unidos, uma amiga querida, Giovana Nove. A gente vai falar hoje, voltar ao tema sobre tratamento ou prevenção, mais especificamente falando de Alzheimer. E aí? É um assunto extremamente curioso e vamos tratar da mente, a maior máquina que existe na Terra. Giovana, que satisfação ter você novamente aqui com a gente. É um prazer imenso. Agradeço você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço pelo convite, eu adoro falar sobre o assunto, então bora lá. Da última vez deu bastante assunto, né? Se não segura a gente aqui, a gente varava aqui o horário do podcast. Pior que é, quase ultrapassamos o tempo. É. E é muito legal, e eu quero que vocês se atentem a tudo isso, porque hoje nós vamos reforçar a prevenção do Alzheimer. Mas antes da gente falar sobre isso, a Giovana vai explicar para a gente aqui um pouquinho algo que eu achei super interessante na sua formação, Gi. E esse tema, além de tudo, eu tenho certeza do que eu estou falando para vocês. Ele é de utilidade pública total. O que a gente vai falar hoje está aí dentro da sua casa agora, pode acontecer com qualquer um, e a prevenção dele não previne só o Alzheimer, né? Previne um estado de saúde plena, ou a busca pela saúde plena. Mas, Gi, da última vez nós falamos sobre a sua formação, né? Que você faz neurociência, psicologia e química. Vamos trazer de volta esse tripé que eu achei muito bacana. Eu que coloquei o nome de tripé da última vez, mas eu quero que a gente volte a explicar, porque ele cerca muito essa questão, né, da tua especialização. Fala um pouquinho pra gente. Sim, a gente mencionou bem brevemente na última vez, mas lá nos Estados Unidos você consegue sair com vários diplomas da faculdade ao mesmo tempo. Então você entra para fazer uma coisa e você consegue se formar em várias áreas diferentes. E eu entrei para fazer neurociência, que é a parte mais da biologia, né. Lá eles até falam que é biologia com uma concentração em neurociência, porque você recebe toda a base da biologia, como as células funcionam, como o organismo funciona, enfim. E aí eu entrei para fazer isso, focando no cérebro, enfim, mas a minha faculdade ela acha muito importante que a gente tenha, uma certa amplitude, assim, de saber olhar para um assunto por diversas lentes. E aí a gente é obrigado a fazer uma aula em psicologia e uma aula em química para o diploma de neurociência. Sim. Uma só, era isso, mas quando eu comecei a fazer, principalmente psicologia, eu notei que era super importante ter essa visão mais humana mesmo, de saber como as pessoas estão se comportando, sair um pouco dessa coisa das células, como o cérebro tá funcionando, enfim, mas olhando para as pessoas, como é o comportamento, como as coisas estão mudando. E hoje, eu acho que eu até gosto mais dessa parte do que da parte que eu entrei para fazer. E aí, do mesmo jeito, eu comecei a fazer a química e não tem como, nosso cérebro é baseado completamente em química. Químico. Exato, nas conexões, o jeito que as conexões funcionam, é moléculas químicas trabalhando, e para você entender a doença de fato, para você entender o cérebro de fato, você precisa ter uma base nisso. E mais que isso, quando você começa a pensar em tratamento, cura, você está pensando em quais tipos de químicos, quais medicamentos, né, você vai estar Exato. colocando no cérebro das pessoas para tentar tratar. Então, pra mim era super importante ver, o meu tópico de interesse, essa doença por todas essas áreas, todas esses essas vertentes. Excelente. Eu achei isso muito interessante e eu acredito que talvez seja, eu gostaria que as pessoas pensassem desse jeito, para que você se torne um profissional mais completo. É muito comum a gente ver especialistas que são tão especialistas que eles não conseguem enxergar o que está do lado, né, esse ecossistema que você acabou de falar pra você está no campo biológico do cérebro, você está no campo químico do cérebro e no campo comportamental. Acho que nada melhor para conseguir entender o que que um remete ao outro, o que que um influencia, no desenvolvimento ou no não desenvolvimento do outro, eu acho isso fantástico. Eu acredito que todo profissional deveria pensar dessa forma, achei muito bacana. Bom, e a sua formação sai como neurocientista, né?
Isso. Neurocientista com essas especializações também. Uhum. E agora voltando, né, ao assunto, gerou polêmica no nosso último papo, que é o Alzheimer, né? As pessoas têm definições, poucos esclarecimentos. Você inclusive citou que hoje, tanto o Alzheimer como outras doenças, outras síndromes, estão sendo mais vistas, porque estão sendo mais diagnosticadas, né? E isso é muito importante. Você ter um diagnóstico prematuro, isso ajuda muito a prevenção. E hoje eu queria extrair de você, queria que você hoje nos ajudasse nesses campos da prevenção. Você tinha citado na nossa última conversa, se eu não me engano, 4 passos, 4 pilares ali que são importantíssimos, Uhum. e hoje eu queria trazer eles à tona, né, por isso que você foi convidada de novo, para que a gente consiga, levar para você aí de casa que está assistindo, eh, a importância que é, porque é muito fácil, né, a gente fala: "Olha, você tem que comer bem". Opa, legal. "Ah, você tem que fazer exercício". Legal. "Olha, você tem que dormir bem". Legal. "Ó, você tem que deixar seu cérebro em atividade, estudar, ler". Parece que é muito demodê, parece, e as pessoas não levam a sério quando não se vê o risco do não fazer isso, né. E é nisso que eu queria que você pontuasse hoje pra gente aqui com mais calma. Perfeito. Então, só para começar, a gente tinha falado de 4 pontos, um deles era alimentação, o segundo era exercício, o terceiro era sono, e o quarto era manter o seu cérebro ativo. Cognitivamente. Mas a base de tudo isso, para a gente entender o porquê a gente precisa prevenir, é que muitas vezes a gente começa a pensar no Alzheimer, começa a pensar em outras formas de demência quando a gente começa a ver os sintomas. Então você começa a ver a pessoa mais esquecida, você começa a ver que ela tá com problemas de orientação, não sabe onde tá, se perde, enfim. A gente começa a pensar na doença quando isso começa, mas na verdade a doença já tá acontecendo, hoje a gente fala até em décadas antes. Nossa. O que acontece é que o nosso cérebro já está sofrendo certas mudanças, e aí nós temos várias teorias do que pode estar acontecendo, a gente não sabe exatamente ao certo ainda qual é a progressão perfeita, o que acontece é uma ordem, por exemplo, mas a gente tem várias teorias de coisas que vão acontecendo no nosso cérebro, que vão desencadeando esses sintomas. Então, por exemplo, tem algumas proteínas que o nosso cérebro precisa, mas a gente começa a formar elas de uma maneira meio desordenada, e elas começam a se acumular no nosso cérebro. Tem a teoria da inflamação, que o nosso cérebro começa a ficar inflamado, até pelas inflamações que a gente tem no nosso corpo. Então, se você tem alguma doença de inflamação crônica, por exemplo, Inflama o cérebro e pode gerar pode ir gerando isso. processo, degenerativo nas Exato. células, é isso? Exato. O nosso cérebro, como todos os órgãos do nosso corpo, é formado por células e a gente pensa, a gente se comunica porque as células estão se comunicando. Então, quando você começa a perder ou a célula em si ou a comunicação entre as células, você começa a perder os processos cognitivos. Então, os processos que seu cérebro é responsável por fazer vão se perdendo aos poucos. Posso te perguntar uma coisa? Vou te interromper um pouquinho, porque o que Vai lá. acontece? Eu vi essa semana um estudo sobre, eh, eu não vou saber te especificar agora, tá, mas um mega aparelho, um mega que consegue ver a evolução de um câncer que não existe ainda. Eu vi esse Você estudo viu também, isso? vi. Você viu? Então te faz ali a como que é o nome, meu Deus? Quando você passa por uma tomografia, eu acho, algo do tipo, e consegue, através de uma inteligência Uhum. e micro, que assim, que antecede anos, né, consegue se diagnosticar um sinal ali do câncer. No caso do Alzheimer, por exemplo, eu tenho 45 anos, não tenho ninguém na família, pelo menos diagnosticado com Alzheimer, mas após a conversa com a Giovana, eu, pô, quero saber se eu tenho. Existe já testes e exames visuais, químicos, não só comportamentais, porque você falou uma coisa, porque a gente vai atrás quando tem os sintomas, mas quando você tem um sintoma, não significa que começou ali, talvez há décadas, né, anos atrás, ele já estava sendo manifestado. Hoje existe isso, é comum, não é comum. Quem quiser, quem tiver essa preocupação, por exemplo, se você falar isso para mim agora, eu amanhã eu tô marcando aí uma consulta com fazendo algum exame para ver o que que eu se eu tenho esse indício.
Sobre isso, desculpa te interromper, eu sei que a gente Imagina, vai focar, mas eu acho que isso também é prevenção. com Eu acho que tá certeza, dentro da nossa pauta de hoje. com toda certeza. A primeira coisa que a gente precisa colocar em perspectiva é que até poucos anos, o único jeito de diagnosticar o Alzheimer era por meio de autópsia. Então você não tinha um diagnóstico formal, não era uma certeza, até você receber a autópsia. Então, a gente E na falava em autópsia, desculpa, mas e na autópsia, fisicamente isso, conseguia, é visual, a sim, diferença de um cérebro de quem teve, porque a autópsia, óbvio que ele teve, porque ele já não já está não tá mais, não mais. existe mais, já não tem Exato, mais. Mas é físico, é visual é isso? visual. Então, o que acontece é que para você ser diagnosticado por meio de autópsia, o primeiro é que seu cérebro sofre uma degeneração, então ele realmente fica menor, tipo, atrofiado. Atrofia mesmo, é como Então é um músculo. se Praticamente um exato. processo muscular. Se Você fala você isso pra um ter neurocientista, ele quer te matar. Eu só traduzi aqui para que a galera entenda. Pode falar, Gi. mas, assim, se você procurar no Google, dá pra ver. Você vê um cérebro, o nosso cérebro ele tem várias, entradas e dobras, é bem Sim, cavidades, estrias, né. exato. Quando você vê um cérebro de uma pessoa que passou por esse processo degenerativo, parece que tem vãos. É como se realmente a parte de fora do cérebro começasse a atrofiar mesmo, a ficar bem menor, porque você está perdendo as células estão morrendo, e aí as outras células do seu cérebro, que a gente chama de células glia, que são as células que o neurônio é a célula principal, entre muitas aspas, e aí as glias são as células de suporte, que a gente chama. Então tem várias células que são responsáveis por limpar, eh, qualquer lixo que exista no seu cérebro, inclusive células mortas. Então você começa a limpar tudo aquilo e você vai perdendo, tipo, massa cerebral mesmo, não as Uau. células vão se perdendo e você vai vendo essa redução no volume cerebral. E fora isso, para ser diagnosticado com Alzheimer, você precisa ter uma proteína que chama amiloide beta. É uma proteína específica que você consegue ver, com microscópio e diferentes técnicas você consegue ver essa proteína. Então era assim que era diagnosticado. Você pega o cérebro, você vê que teve essa atrofiação e que existe esse acúmulo de proteína. Isso era anteriormente. Você ainda pode fazer a autópsia e confirmar, mas não é mais necessário para você ter um diagnóstico. Antigamente a gente falava em: "Ah, você tem provável Alzheimer", porque era você precisava da autópsia para confirmar. Sim. Hoje, esse ano inclusive saiu uma nova direção, um direcionamento da Associação de Alzheimer nos Estados Unidos, e eles falam que hoje você consegue diagnosticar Alzheimer por alguns outros métodos. Então a gente tem um negócio que chama PET scan, que é tipo uma tomografia, mas ele emite sinais para você localizar algumas moléculas em específico. Então você pode fazer um PET para achar esse amiloide beta, e aí se você tem esse amiloide beta, se você está mostrando sinais de degeneração, enfim, a gente já começa a falar que você tem O que que é o o amiloide Alzheimer. beta? O que É que uma ele é? é É uma uma proteína? proteína, é uma proteína que nosso Ela é cérebro nociva? então, nosso cérebro fabrica a proteína e a gente precisa dela, todo Sim. mundo produz essa proteína, mas alguma coisa começa a dar errado e ela começa a Tem a acumular. Ela muda de forma, então uma das coisas mais importantes de proteínas em geral é a estrutura. Até na aula de química a gente fala, estrutura é função na Então não proteína. é somente o excesso dela, mas é a transformação do que ela gera. Que nem o pessoal Exato, coloca o cortisol como um vilão, né, mas não não é sabe a o caso. importância que o cortisol tem. Só tô dando, É. né, fazendo uma associação. Mas sim, prossiga. É isso, então ela começa a se acumular, ela muda de estrutura e ela começa a se essa estrutura diferente faz com que ela seja mais provável de se acumular, e ela começa a impedir vários processos no seu cérebro e começa a gerar outros problemas, porque se você tem um corpo que não era para estar lá, seu cérebro começa a ficar inflamado, começa a tentar se livrar E aí daquilo. acontece a morte das células que você estava falando pra Exato, gente. é uma cascata e é isso que eu acho importante trazer. A gente não tem hoje, eh, um uma teoria fundamentada de: "Não, é isso que acontece, esse é o primeiro passo, esse é o segundo passo, esse é o terceiro passo". A gente sabe que várias coisas acontecem
E essa é uma Essa é uma delas. delas. Então ela não necessariamente seria um diagnóstico absoluto, Não. Existem seria um outras. conjunto de Exato. Existem várias existem várias condições que geram um acúmulo dessa proteína, entendeu? Então, por exemplo, uma coisa que a gente fala com frequência é jogador de futebol americano, por causa das pancadas, das lesões, tem o acúmulo dessa proteína, lutador de boxe, provavelmente. né, a gente É, já viu alguns casos de lutador de boxe que desenvolveram, algo parecido com o mal de Parkinson, exato. né. Normalmente é porque essas proteínas que acabam gerando a degeneração, elas podem ser formadas de outras formas. Caramba. Por exemplo, outra coisa que aí quando a gente for falar de prevenção, a gente pode falar um pouco mais, mas a falta de sono, por exemplo, aumenta o número de amiloide beta no nosso cérebro. Então essa proteína aumenta no nosso cérebro se a gente não tá dormindo direito. Agora você colocou um triplex aqui na metade de quem tá assistindo, né, colocou um triplex na cabeça na metade de quem tá assistindo, Exato, porque inclusive na minha, que é um dos 4 passos da prevenção, né. exato. Só para concluir a Sim. questão do diagnóstico, então hoje você consegue fazer testes que te ajudam a ter uma noção, se você tá com a doença ou não, para você ter um diagnóstico. Um deles é, por exemplo, esse PET scan. Quando você está pensando em: "Ah, eu ainda não tenho sintomas, eu quero saber qual é o meu risco", tem vários estudos que estão sendo liberados agora pensando realmente nessa coisa de: "Ah, a inteligência artificial pode ajudar". A gente não tem nada muito concreto, muito concluído que a gente fale: "Ah, não, vai ser isso, esse é um novo protocolo e a gente pode usar", mas tem várias coisas que aumentam ou diminuem seu risco. Então, por exemplo, genética, a gente conversou um pouco da última vez. Se você tem propensão genética, você tem que ficar mais esperto, porque Você deu um é um nome, até uma fator de nomenclatura, né, risco. o Alzheimer, Tem o o familiar, família que é totalmente genético, se você tem o gene é isso, mas também o Alzheimer esporádico, que é o que a gente se desenvolve mais tarde na vida, ele não é determinado geneticamente, então se você tem o gene não significa que você necessariamente vai desenvolver Alzheimer, mas tem certos componentes genéticos que te deixam com mais propensão a uhum. desenvolver o Alzheimer. Então, eu acredito muito que no futuro, conforme essa questão da inteligência artificial for se desenvolvendo e enfim, a gente vai conseguir juntar todos esses fatores para fazer uma ver o seu risco pessoal, entendeu? Fazer uma medicina mais personalizada e falar assim: "Não, espera, esses são os seus fatores de risco, é isso que você deveria estar trabalhando, que você deveria estar cuidando, específico para o seu fator de Sim. risco, o seu estilo de vida", enfim. Antes da gente ir pra parte de prevenção, que ainda estamos, né, falando sobre prevenção, é é notório, pessoas que fizeram uso de álcool e de substâncias químicas, que quando eles chegam numa determinada fase da vida, gera-se um comportamento parecido, né, uma certa demência, Uhum. né, dificuldade cognitiva, você acredita que o uso de é comprovado de que o uso desse tipo de substâncias possa desenvolver, uma vez que você falou que um dos princípios do Alzheimer é a morte de células, no cérebro, pode ser desenvolvido através disso, o Alzheimer também? É importante a gente ter bem claro que Alzheimer é um tipo específico de demência, então você precisa ter alguns marcos que precisam acontecer. O Perfeito. acúmulo dessa amiloide beta, por exemplo, é um dos marcos. Se você está apresentando sintomas de demência, mas você não tem amiloide beta, você não Não tem é Alzheimer, Alzheimer. você tem Sim, outro tipo de demência. E todos os tipos de demência, a prevenção também todos tocam nos mesmos pontos, então é sempre importante pensar nisso. Mas sim, uso de substâncias químicas, uso de drogas, eles são comprovados por causar efeitos no nosso cérebro, perda de conexão, os neurotransmissores, os químicos que se comunicam no cérebro, como a gente falou da última vez, ficam desregulados, então tudo isso geram problemas no nosso cérebro sim. E aí, mais especificamente, eles aumentam o risco de Alzheimer, sim. aumenta. Então é comprovado cientificamente que o uso de drogas, álcool e substâncias que atuam diretamente nos nossos neurotransmissores, eles então é comprovado de que eles podem sim desenvolver. Não necessariamente que eles Que ele vai causam, fazer, né, é, mas não que ele eles é um vão ser. princípio ativo dele. É, ele n eles a gente tem que
pensar nisso em termos de eles aumentam o seu risco. Ó, Não necessariamente sim. um gera o Por outro. exemplo, quem fuma, não necessariamente todo mundo que fuma vai ter câncer de pulmão. Sim. Porém, é sabido que ele pode ali ser Um fator de um fator de risco, né. exato. Ótimo, ótimo. Vamos para o nosso conjunto de prevenção. Prevenção, 4 passos de prevenção. Ótimo, tomem nota disso. Depois que eu conversei com a Giovana, é fogo, assim, a consciência, ela ela nos gera dor. Sim. Todas as vezes tem vezes que eu tô assim, que eu tenho meus surtos de criatividade noturna, né, aí quando eu vejo aí eu lembro da Giovana falando, eu falei: "Meu Deus do céu, eu não quero ter Alzheimer". Mas vamos lá, Gi, ajuda a gente aqui. Então vamos começar no sono? Ela já veio com Já os vim dois no os dois pés. é Vai, isso. vamos no sono. Vamos lá, É. a importância do sono e como ele pode prevenir, o Alzheimer. Sim, eu acho que a primeira coisa importante de falar é que a gente precisa do sono para o nosso cérebro funcionar. É durante o sono que o nosso cérebro, tipo, limpa todas as coisas que estão acontecendo, ele se renova quando a gente está dormindo, então é super importante para esse processo de limpeza, de organização do cérebro mesmo, que a gente tenha o tempo apropriado de sono. Fora isso, a gente precisa de certos estágios do sono. O sono ele é dividido em várias etapas, assim, que a gente vai navegando durante o tempo que a gente está dormindo, e a gente precisa chegar em certas etapas para consolidar o nosso conhecimento. Então a gente brinca na faculdade sempre, que é essa questão de: "Ah, vai ficar a noite inteira estudando para a prova?". Não, estuda antes e dorme, que você vai ganhar mais, porque é a hora que o seu cérebro está consolidando aquela informação, que ela de fato vai ficar gravada. Galera do Enem, Presta atenção. vestibular, pega a visão. Não deixa de dormir, porque é perda de tempo. Perda de tempo. Então é muito importante, quando a gente vai aprendendo sobre isso, a gente até meio que brinca que quando você dorme parece que seu cérebro tá revivendo tudo que você viveu no dia e decidindo: "Ah não, isso é importante, isso tem que ficar", ou "Não, isso a gente pode descartar". Então é muito importante a gente ter esse processo, porque é muito importante para o nosso aprendizado, pra nossa memória e a gente tá falando de Alzheimer, marca característica do Alzheimer, não necessariamente a única coisa que acontece, mas a marca característica é o aprendizado é diminuído, as memórias a gente começa a perder, então é muito importante que Rendimento físico também, né. com certeza. Eu me sinto tão culpado com isso, Giovana. É sério. Agora é porque eu tenho a sensação, e eu sei que isso é totalmente errôneo, e eu sei que tem várias pessoas aqui, criou-se, né, com o tempo, a galera noturna aí, É. e isso eu realmente, eu tenho a consciência disso que você está falando, mas existe alguma forma da gente reverter ou é comportamental? Porque, cara, é inevitável, é o hábito, é o poder do hábito, ele é forte tanto para o bem quanto para o mal. Com toda certeza. Porque é inevitável, cara, eu tô ali, quando eu tô desenhando alguma coisa, criando algum projeto, é a parte que eu sou mais criativo, parece que eu tenho mais tranquilidade mental, é no noturno, né. Você tem como assim, você já deu uma prevenção, já falou, já colocou ali, ó, o pingo no i, e agora eu quero mais do que o pingo no i. Fora as questões É, medicamentosas, en né. exato. Eu acho que a primeira coisa a se pensar é justamente essa coisa de: "Ah, a gente é mais criativo à noite". Não é cientificamente comprovado, não tenho base científica para falar isso, mas eu acho que muitas pessoas hoje estão falando dessa coisa de: "É porque a gente não tem paz durante o dia". Você fica com tantas Uhum. demandas e aí alguém te mandando mensagem, alguém te mandando um e-mail, você tem que resolver uma coisa, resolver outra coisa, você não tem um Faz tempo total sentido. para parar e deixar o seu Ter uma cérebro tranquilidade, né. exato. Fechar a porta e tô em paz. O cérebro precisa muito dessa questão do Não, é ócio. comportamental. Existem pessoas que Você têm falou algo muito legal. Desculpa o imagina, ócio. a gente precisa disso. Então talvez muitas pessoas sejam mais criativas à noite, porque é a hora que você não tem ninguém te atrapalhando e você consegue deixar a questão fluir. E aí eu acho que obviamente existem pessoas que têm insônia ou várias Alguns questões distúrbios que são químicos também, né. exato, e aí você precisa realmente buscar um tratamento médico, Sim, buscar um profissional que vá entender a sua situação e ótimo. te Eu tratar para isso.
Tô me sentindo um hipócrita aqui. Há cerca de uns 8 anos atrás, eu escrevi uma matéria sobre o ócio produtivo. E eu sentia que tinha mais tempo. Eu escrevi sobre o ócio produtivo. O quanto é produtivo Sim. a gente parar e não fazer nada. E e agora você falando isso, eu lembrei disso. Tem quase 10 anos que eu escrevi essa matéria, entendeu? E foi numa mesma época que eu escrevi uma matéria que se chamava assim: procrastinar e coçar é só começar. Eu fiz uma alusão daquela peça de teatro do Marcos Caruso, que ele fala: trair e coçar é só começar. Você começou, não para. E eu coloquei procrastinar. Quando você começa a procrastinar também. E foi na mesma época que eu escrevi essa matéria sobre o ócio produtivo. E agora eu tô me sentindo super culpado, mas é, eu vou tentar mudar meu hábito. Isso. E aí, com certeza, também a gente pode começar a pensar em coisas que vão ajudar a gente a ter um sono bom à noite. Então, não olhar o celular horas antes de dormir, põe o celular em outra sala, porque eu sei, se o celular tá ali do lado, Não ter não pontos de consigo. luz, isso é importante também. O nosso cérebro, ele capta isso, Aham, com né? toda certeza. Teve alguns cientistas, alguns estudiosos que falam assim: ó, você não pode ter um pontinho de luz. Por exemplo, eu tenho uma TV no meu quarto. Aí ela tem a luzinha vermelha dela que fica no stand-by. O meu cérebro consegue enxergar aquilo também? Identifica? Consegue, o seu cérebro enxerga tudo. Óbvio que, assim, é muito difícil falar que a gente vai zerar todas essas Sim. coisas, tipo, mas as principais, assim, fala assim, a TV, a luz azul é péssima, porque ativa o nosso cérebro, nosso cérebro que tá: "Ó, hora de acordar, tá bom". E então, tipo, dormir com a TV ligada é péssimo, ou dormir com muito barulho, porque seu cérebro não desliga, ele fica tentando processar aquela informação, e aí você não consegue entrar nos estágios do sono que você precisa Caramba. para se recuperar, enfim. Então, é muito importante essa coisa, tem ritual do sono, as pessoas que estão no TikTok, é famosinho até, é isso, essa coisa de: "Não, que hora você vai dormir? Ah, vou dormir 10 horas da noite. Então 8 horas da noite, desliga o celular, põe em outro lugar, toma um chá quentinho que é para te relaxar, te ajuda a dar aquela relaxada, fica no seu quarto, vai diminuindo as luzes da casa, deixando aquela coisa mais sóbria, assim, sabe. Pra isso já você já ir entrando naquele clima de: "Não, é hora de dormir". Eh Virou meio moda, assim, falar sobre melatonina, por exemplo, que muitas pessoas tomam melatonina. Melatonina é o jeito do nosso cérebro de falar assim: "Ah, ó, é hora de dormir". Então, basicamente, se você começa a perder, as dicas para o seu cérebro que é hora de dormir, então se a luz tá acesa, seu cérebro fala: "Não, espera, tá de dia". Então o seu cérebro não consegue falar assim: "É hora de ir relaxando e desligando". Então quando você começa a fazer essas coisas de: vai apaga a luz, vai relaxando, tendo o seu ritual do sono, seu corpo começa a se acostumar com essa nova rotina, e aí Sim. você vai começar a entrar nessa fase de, conseguir dormir melhor, enfim. E eu acho que é uma forma de treinar, né. Você fala: "Nossa, você vai treinar para dormir?". Todo ritual ele te leva, eu acho isso super válido, sabia. É uma pessoa que consegue, levar isso, é porque ela tem consciência, né, da necessidade de que é treinar. Se é uma pessoa que já: "Não, vou dormir", cai e dorme, tá tudo bem. Mas se a pessoa faz isso, é porque ela é uma forma de ela consertar, talvez, um déficit que ela tem ali de alguma forma, e eu acho super válido sim esse tipo de disciplina, né, pra saúde, muito legal, bacana. Várias pessoas até falam assim: eu acordo muitas vezes à noite para ir no banheiro", por exemplo. Eu, A dica é: para de beber coisa antes de dormir. boa. Porque não era pra você acordar várias vezes. Eu levo uma garrafa de água que fica do lado. Da É isso, então, tipo, são várias coisas que a gente acaba fazendo que não era pra ser o normal. Tá certo, Então tá certo. E a gente esquece, porque eu lembro que antigamente não tinha como mamãe dava acabava a novela, eu lembro que mamãe desligava a televisão e falava: "Todo mundo pra cama". é isso. Esse era o nosso ritual da minha infância. Ninguém ficava com a televisão ligada se mamãe não estava. Então, minha mãe e meu pai iam dormir cedo, porque tinha que minha mãe acabava a novela, ela desligava e todo mundo ia dormir. E era automático, você deitava e dormia, e no outro dia, 6 horas, 7 horas, estava de pé para ir pra escola e já era, Isso. né. Bacana, muito legal. Pegaram a visão, pessoal? Infelizmente, a consciência, às vezes, ela vem com uma certa ameaça, então, assim, você tem que pegar essa visão. Pois Próximo, é. Gi.
Próximo, vamos falar sobre alimentação. Eita, mais 2 triplex na 2 cabeça de todo mundo. exato. Eh, tem várias tem várias coisas que a gente fala: "Come porque é bom", aumenta na sua dieta, você devia estar comendo sempre. E aí do outro lado a gente tem as As mais coisas que gostosas, as mais palatáveis. pois é. Eu ainda sou do time que eu adoro um vegetal, se fizer direitinho, fica bom. Fica bom. Mas essas coisas de, fast food, comida muito processada, isso Muito vai tudo para o lado do carboidrato. não. Porque inflama, né, você falou sobre o processo inflamatório, Exato. se tem um agente que é inflamatório, é os pseudos, alimentos, essa nova geração Sim, de alimentos, né, refrigerante, bebida alcoólica, carboidrato, tudo, mas contextualiza aí pra gente fazer a nossa lembrando gente que, é interessante você procurar uma nutricionista e entender o que que o seu corpo precisa, né. Tem com pessoas toda aqui que são certeza. diabéticos, pessoas que são obesas, pessoas que têm facilidade de ter uma anemia, então é óbvio que a gente não vai falar aqui em questão nutricional, mas sim naquilo que diz respeito à prevenção do Alzheimer. Exato, com certeza, Pode muito seguir. importante isso, É, muito não, é importante. porque senão a galera é literal, né. O É, cara viu um vídeo no TikTok: "Ai, agora eu vou fazer isso. É a dieta do ovo, é a dieta da sopa, é a dieta da carne", e ele não sabe se internamente ele tem alguma necessidade a mais e, de repente, essa dieta que para um é boa, para ele talvez talvez não não. é, mas é importante a gente levantar aqui os vilões e os heróis aqui na prevenção ao Alzheimer. Com certeza, e aqui a gente vai falar de várias coisas, mas não é assim: tem que comer tudo disso, não pode comer nada daquilo nunca mais". Gente, não é assim, né. É tudo na base do equilíbrio, Sim, de evitar algumas coisas, não precisa ficar comendo toda hora, mas tá com vontade, pode comer, não é isso que vai não um é isso que dia vai te causar: "Ó, comi, vou exato. ter". Sim. Então, por exemplo, tudo isso é baseado na dieta mediterrânea, com alguns complementos que foram desenvolvidos por meio de pesquisas que eles foram percebendo que pessoas que comem de uma certa forma têm menos chance de desenvolver Alzheimer. Então algumas coisas são, por exemplo, consumo de laticínios, então muito queijo, diminuir, reduzir o número de vezes na semana que você come, Porque re é inflamatório. todas essas coisas que, tipo, Muito legal, faz são muito pra sentido isso que você tá falando. exato. Porque É, ninguém pensa que o cérebro vai ser inflamado. não, Eu tô com inflamação, não sei o quê. Mas ninguém pensa: tô com o dente infeccionado. Ninguém pensa que o cérebro ele passa por um processo inflamatório, que tudo que acontece no seu corpo vai para o vai seu para o cérebro, exato. tá. Eh, diminuir o consumo de carne vermelha, não comer todos os dias, 2 vezes por dia não é o ideal. Começar a substituir por outras formas de proteína que Se vocês vissem a saudável. cara do DJ, o DJ ele tá operando aqui o podcast, a gen a gente é viciado no churrasco. Você viu que o DJ fez assim, continua. Quer comer churrasco? Come Eu não churrasco. pude evitar a cara dele agora, se vocês vissem. É duro, gente, é complicado. Vai, continua. Essa pra mim foi a do queijo. Falou assim: Pé do queijo. diminui o consumo de queijo". Eu falei: "Então, Meu Deus, não vai sério. rolar, eu sou viciada em queijo, gente". Mas enfim, Carne vermelha, laticínios, doce, muito açúcar, açucarado, extremamente inflamatório, super complicado. Enfim, comida muito processada, então, bacon, salsicha, presunto, salame, exato. mortadela, tudo. Todos esses fala assim: é difícil, cancela eles um pouquinho". Caraca. E aí do lado dos alimentos bons, a gente tem nosso cérebro precisa de alguns óleos que são muito importantes pra gente, a gente fica nessa do: "Ai, colesterol é ruim". Não, não é o colesterol que é ruim, é a gordura que ele está transportando, e aí alguns tipos de alimento eles vão acumular de uma forma que não é boa para o nosso cérebro, mas a gente ainda precisa dos bons óleos. Então, comer castanha é muito importante, comer Bacana. peixe é muito importante, a gente fala muito do ômega Sim, do peixe, então eles recomendam comer peixe pelo menos uma vez na semana. E aí, gente, qualquer tipo de peixe, sabe. é É, super importante, né, uma dieta equilibrada, a gente às vezes a gente até falando do sono, mas agora só pegando esse gancho, essa correria, esse hábito, esse comportamento acelerado às vezes, "Poxa, não, vou comer um hambúrguer", e o peixe dá um pouquinho mais de trabalho, né. sim.
Não é em todo lugar, né, qualquer esquina que se encontra, né. Mas Exato. sim, Eu é bem complicado falar dessas coisas, porque vários elementos da dieta saudáveis, eles acabam sendo mais caros, mais difíceis de achar, sim, é isso. E aí a gente tem que ir se adaptando para o que cabe na nossa realidade. Então, por exemplo, comer fruta é super importante. Eles falam muito das frutas que são as berries. Então, framboesa, morango, eh, essas coisas que você fala assim: "Meu, complicado". É, você falando sobre os óleos também. Azeite é bom? Então, Tipo, a galera torcendo, fala que o azeite é ruim, porque o azeite virou um artigo de é luxo aqui no Brasil, artigo de luxo. né, então é assim, uma iguaria, azeite entrou na no no campo das iguarias pelo É. preço. Tem que tomar cuidado, os óleos vegetais normalmente são melhores do que alguns outros tipos de óleo, tipo animal, enfim. Sim, Mas de novo, tudo sem muitos exageros. certo. Quando a gente fala dessas coisas, a gente pensa, "Ai, os óleos positivos", pensa mais realmente nessa coisa das castanhas, comer castanha é bom, comer Abacate, peixe é bom, abacate sempre bom pra baratinho abacate, framboesa, gente, eu adoro framboesa, uma das minhas frutas favoritas, mas é é cara, hein. cara, né, Deus é mais. morango é mais ou menos, tudo. Mas enfim, então é legal isso que você passou também, E aí esse equilíbrio, né, e cada um adaptar a sua é a sua realidade, né. realidade. Eu acho que tá mais ligado hoje a o que a gente pode evitar. Exato. Porque, assim, eu sei que tem que se repor algumas coisas, né, é importante você falar sobre esse equilíbrio, tanto financeiro quanto a realidade de cada um, mas o que a gente pode evitar? A gente pode viver sem açúcar. Você A gente consegue vive ver. nesse "Nossa, meu Deus, eu preciso, eu não", não, o açúcar não é um feijão, você é, tá entendendo, né, que é ali tá dentro ali do prato do sim. brasileiro, que é importante, a gente sabe que é rico. Grãos são super Né, importantes. então, você consegue viver sem o É, sem o açúcar, você consegue viver sem o chocolate, você consegue o pessoal já me apedrejando já me mandando assim: "Cala a boca, não consigo não. não consigo não, se você consegue a sorte é sua". É. Mas vamos lá, siga querida. Isso. Grãos são super importantes, aveia, por exemplo, é importante. E aí todos os vegetais, comer alface é importante, Uhum, comer cenoura, todos esses vegetais que são os básicos são importantes. A gente precisa das fibras, a gente precisa dos nutrientes que eles têm, enfim. São todas as coisas que vão regulando a nossa dieta e aí a dieta é muito importante por causa da inflamação que a gente falou, inflamação é complicadíssimo para o nosso cérebro, gera vários problemas, e não só problemas de demência, mas também várias questões psicológicas. Tem várias, teorias hoje dizendo que depressão, por exemplo, é uma doença inflamatória. Então você ter a inflamação sim. agrava os sintomas, enfim. É químico, Exato. é químico. É A depressão, químico. ela você vê pessoas com vidas extremamente, reguladas, assim, com vidas, bem posicionadas, e a pessoa com processo de depressão. Então, depressão não está ligada a quanto de dinheiro você tem, não Não, está ligada ao quanto bonito você é, ao quanto de sucesso você tem na sua carreira, na sua vida, mas eu acredito muito nisso, que a depressão, ela parte de um processo químico, com certeza. e aí ela entra no comportamental, né. Exato. Eh E aí, o segundo ponto da dieta é que todos esses processos de, doenças de metabolismo, então, diabetes, pressão alta, todas essas coisas que são muito ligadas na alimentação, elas são fatores de risco para o Alzheimer. Então, se você vai prevenindo essas outras doenças, você está prevenindo o De Alzheimer também. de efeito colateral, uma prevenção. Exato. Vamos lá, próximo passo. Exercício é complicado, gente. Mas é preciso. É preciso. O exercício é toda que de novo volta para essa questão de metabolismo, exercício é super importante para esses fatores, mas também é importante para o bombeamento de sangue, todas essas coisas. Existe uma teoria muito forte de que muitos, idosos, eles começam a mostrar uma perda quando acontece algum evento significativo, por exemplo, uma queda. Que ele tem que ficar imobilizado. Exato. Então se você tá, trabalhando os seus músculos, os músculos fortificam os ossos, o processo acontece dessa forma, você faz força e seu Sim, osso é fortificado. Então se você começa a fazer exercício, você previne essas coisas tipo queda, você previne essa inatividade,
que é super importante. Fora o benefício mais direto mesmo de falar que o exercício ele te dá bombeamento de sangue, reduz diabetes, pressão alta, enfim. Sim. É super importante pensar no exercício por esses 2 lados, assim. E aí, realmente, você precisa fazer as coisas mais aeróbicas, eh, exercício que, vixe, deu uma suada, a respiração ficou mais rápida, deu uma Vascular, acelerada. né? Exato, Vascularizar, às vezes oxigenar o cérebro, sim. então fazer a máquina funcionar. Com certeza, isso que você falou é muito importante, me lembra dessa questão do oxigênio mesmo. Conforme a gente vai fazendo exercício aeróbico, a nossa capacidade de usar o nosso oxigênio vai melhorando. Prática, vai tudo melhorando. Então, inclusive a nossa capacidade de receber o oxigênio dos nossos músculos, usarem o oxigênio de maneira mais efetiva, e o cérebro precisa de oxigênio, precisa de energia, todas essas coisas são super importantes para o cérebro. O cérebro é o órgão mais, tipo assim, safado do corpo, tudo é pra ele. Ele é o que usa mais coisa. Tudo passa por ele, não Tudo tem preci como. é, não tem jeito. E, nosso cérebro, se você faz neurociência, gente, a gente adora, porque a gente fala: "Não, o nosso órgão é o importante, o resto tá só ajudando o nosso cérebro". Se o É o cérebro é o protagonista, né? protagonista, não tem E jeito. na verdade, né, gente, se for ver bem, não vou puxar sardinha não, mas é, pessoal, o coração. O coração, é óbvio que sem o coração é um órgão único, como também se você não vive sem o pulmão, é que você tem 2, não vive sem os rins, que você tem 2, É enfim, tudo isso. tá tudo isso, tá tudo ligado, né, mas, o que transmite, o que gera todo esse processo, o o general mesmo ali do corpo é o cérebro, não tem pra onde fugir. E é aquilo, né, é o único órgão que você tipo assim, não dá pra fazer transplante, por exemplo, porque é o que você é, todas as suas memórias, todos os o jeito que você pensa, tá tudo ali pautado no cérebro, então, Certo. eu puxo sardinha para o lado do cérebro mesmo, Eu é também isso. puxo, eu também puxo. Agora vamos para o nosso quarto passo. Tudo ficou muito bem entendido aqui, né? O exercício, o sono, a alimentação. Agora vamos para o nosso quarto passo de prevenção ao Alzheimer. Quarto passo é o meu favorito, gente, é o meu deixei por último, porque na minha opinião ele é o melhor. Eh, Quando a gente fala de manter nosso cérebro ativo, que é o nosso quarto passo, a gente passa por várias áreas, assim, diferentes. Uma das coisas que é um fator de risco super grande para o Alzheimer, é a questão do isolamento social. Você se sentir sozinho, você não ter alguém para conversar, então é super importante que a gente pense em se manter ativo na vida mais velhos, e tem várias iniciativas que você pode fazer para se manter ativo. Então, um hobby, que você faça com outras pessoas, participar de uma aula diferente, coisas assim, ou sair com os amigos, conversar pelo telefone com as pessoas. Todas essas coisas de se manter socialmente ativo são super importantes para você realmente o seu cérebro continuar trabalhando e você não sofrer essa baixa. Às vezes na biologia o termo ficou meio conturbado, mas essa coisa do usa, senão você perde. É isso. Se você não tá usando o seu cérebro, pra que ele vai ficar fazendo força pra continuar trabalhando, entendeu? Então é super importante, nessa questão do cérebro ativo, eu acho que uma das mais importantes, e aí durante toda a vida, mas especialmente quando a gente se aposentou, não vai mais para o trabalho, os filhos saíram de casa, você vai perdendo várias oportunidades de engajamento social, mas é uma coisa super importante. Tem vários projetos legais agora que o pessoal está desenvolvendo, então, por exemplo, levar os idosos para fazer trabalhos em creches, por exemplo, para estar sempre em contato com as crianças, ler história. Maravilhoso. Eu adoro, é uma das minhas coisas favoritas. Fazer coisa tipo, visita em museu, vai fazer um voluntariado com alguma coisa que você se importe. Não precisa ser uma coisa super que demande muito, mas uma coisa que você goste, que te deixe engajado. Então essa é a primeira, engajamento social. E aí, eu acho que é importante a gente trazer aqui, principalmente nessa questão da cognição, que existem 2 tipos de prevenção. A primeira prevenção é você prevenir o seu cérebro de sofrer a patologia. Então a gente ficou todo esse tempo falando: inflamação, proteína",
Todas essas coisas são para prevenir a patologia de acontecer. Mas, quando você começa a falar sobre cognição, você também está falando sobre dar resistência para o seu cérebro. Talvez você esteja perdendo algumas células, talvez a patologia, né, a questão das proteínas já esteja acontecendo no seu cérebro, mas você tem resistência, você construiu aquilo que você acaba não vendo sintomas. Então, existem vários casos reportados de pessoas que, quando foram fazer a autópsia, descobriram que tinham Alzheimer, mas nem mostravam sintoma nenhum, porque elas tinham todo essa reserva. Sim, Então a gente chama isso de reserva cognitiva. E aí, como a gente constrói essa reserva? Começa desde cedo. Então é super importante. O tempo de educação é uma das coisas que a gente fala, então se você completou sua educação, continue estudando depois, fez cursos, enfim, o quanto você se engajou em outros tipos de atividade, então as pessoas que aprenderam mais idiomas, ou que tocavam algum instrumento, ou que faziam arte de alguma maneira, pintura, escultura, dança, todas essas coisas vão. se manter ativo, né. Exato. E elas vão criando essa reserva, porque você vai achando formas diferentes do seu cérebro de resolver os problemas. Eu estudei bastante sobre isso, eu estava fazendo um estágio agora nesses últimos meses, e a gente estava pensando exatamente nessa questão da reserva cognitiva, e é muito interessante, porque se você vê, imagens de como o seu cérebro está funcionando, a gente até conversou um pouco disso no programa passado, mas essa coisa de, quais áreas do seu cérebro estão sendo ativadas conforme você está fazendo uma tarefa. Se você, eh, teve várias oportunidades de, tipo, se adaptar a diferentes realidades, às vezes uma área do seu cérebro para de funcionar, mas aí você começa a usar áreas diferentes do seu cérebro para resolver a mesma tarefa. E é super interessante, porque é basicamente o seu cérebro falando assim: Vixe, se eu só tivesse aquele um processo, eu não ia mais conseguir fazer aquela tarefa, mas porque eu me adaptei, porque eu aprendi a me adaptar, hoje eu consigo usar uma outra, rede de funcionamento para realizar a mesma tarefa. Então, essa questão de você ir explorando diversos interesses durante a sua vida inteira são super importantes. E aí a gente começa a falar também, a gente falou da infância, né, essa questão da educação, enfim, a maior parte da nossa vida, querendo ou não, a gente passa no nosso trabalho, na nossa profissão. Então, profissões que exijam mais dessa questão do raciocínio, da criatividade, da resolução de problemas, são super importantes, você ficar pensando nessas coisas, eh, exercitando o seu cérebro o tempo inteiro, é super importante, mas assim, não é para se desesperar, se a sua profissão não exige isso de você, você pode fazer isso de outras formas, continuando aprendendo uma nova habilidade, ou sendo criativo de outras formas, ou escrevendo, enfim, várias coisas que você te forcem a estar sempre constantemente pensando. Tem uma pergunta que, assim, que eu já ouvi, né, já há muito tempo, e que eu falo de vez em quando, né, quando foi a última vez que você fez algo novo? Então acho Sim, que entra dentro dessa necessidade do desenvolvimento, o nosso cérebro, ele exige um pouco disso até mesmo para pra manutenção dele, para reconstrução dele. com Você falou algo aí que é muito muito louco, que mesmo que você tenha patologia, quando você age, né, com esse exercício, do cérebro, aprendendo novas coisas, utilizando, há uma lei da compensação sim, ali. O que você perdeu, foi compensado e você talvez passe uma vida inteira sem esse sintoma, mesmo tendo a patologia. exato. E aí, eh, puxando dessa linha de quando foi a última vez que você fez, não precisa parar, entendeu? É muito importante que, quando você parar de trabalhar, quando você se aposentar, você continue buscando formas de ser ativo. Eh, Vai fazer uma nova faculdade, se você tiver condições, ou fazer os cursos que são oferecidos, ou vai descobrir Uma um nova novo habilidade, hobby, exato. vai tocar um instrumento, vai aprender a nadar, Sim. sei lá. Lá nos Estados Unidos, até é um projeto muito comum isso, de as faculdades deixarem as pessoas mais idosas Maravilhoso. serem ouvintes nos cursos da faculdade. Você tem um interesse numa área aleatória que não é a sua área do conhecimento, você só quer aprender Que um pouco mais? fantástico.
vai lá, participa das aulas. Então todos esses projetos, são super importantes. Um museu que fa permite ser voluntário, ou aprende a fazer pintura, fazer cerâmica, todas essas coisas. E eu acho muito legal que essas questões, principalmente quando você faz um curso, uma aula, você acaba juntando várias coisas ao mesmo tempo, porque você está engajado socialmente, porque você está falando com outras pessoas para fazer a aula, você está mantendo seu cérebro ativo. Você ambientalizou em outro local, a não ser aquele seu. E aí entra aquilo que a gente falou sobre aqui no início da sua formação, né. Esse tipo de comportamento, esse tipo de hábito, ele gera reações químicas, biológicas Sim, e comportamentais, com certeza, não é? né. Que legal, que legal. Bom, para a gente finalizar, eu vou te perguntar uma coisa, eu vou fazer uso da tua presença agora. Eu sei que a construção do cérebro, ele é muito mais complexa do que isso que eu vou te perguntar. Fala-se muito sobre, campos do cérebro, né, muitas pessoas falam do cérebro trino, que é o córtex frontal, o sistema límbico e o cérebro reptiliano, que vou colocar de uma forma para que todo mundo consiga entender, o córtex frontal é o mais racional, o sistema límbico mais emocional, o cérebro reptiliano, algo que é mais orgânico, né, mais sobre as suas necessidades. Dentro dessa do que pode, né. O Alzheimer, ele tem um campo onde ele afeta mais. Por que que eu estou te falando isso, né? Existem pessoas que quando desenvolvem Alzheimer não conseguem mais mastigar, Sim, que aí eu acredito que está no campo do reptiliano, né, tem pessoas que não reconhecem mais as pessoas, não sei em que campo que está esse, no emocional ou mais no racional. sim. É, os campos que são afetados, a gente pode há esse processo de dividir no cérebro trino, onde há a maior, maior dano, o maior trauma, em quem está desenvolvendo, em quem está em um determinado estágio do Alzheimer? Sim, é importante falar que a gente tem trocentas formas de dividir o cérebro, e aí pode ser É mais porque essa é uma que talvez as específico. pessoas consigam entender um pouquinho Exato. mais, né, tem a Aham, divisão do hemisfério, tudo, sim. tal. Tem um negócio que chamam as áreas de Broca, se eu não me engano, que você tem, de 1 a 49, assim, são várias áreas divididinhas, e aí conforme você vai dividindo em pedaços menores, você vai ficando mais específico na função daquela área em especial. Quando a gente fala do Alzheimer, o foco, a primeira coisa que vai, a gente fala do hipocampo, que é no sistema límbico, e ele é. São das memórias. Exato. Essa questão da consolidação das memórias. Hoje já tem vários estudos falando que as memórias começam a formação inicial é lá no hipocampo, mas aí depois ele vai se espalhando por outras áreas. Então, é por isso que a gente perde as memórias mais recentes, primeiro, porque são as que ainda não foram consolidadas em outras áreas. É muito difícil você falar que alguém nos níveis iniciais de Alzheimer está perdendo, por exemplo, o vocabulário. Provavelmente essa pessoa ainda é super boa de Que é mais vocabulário, profunda, né, uma é memória mais profunda, uma sinapse mais mais consolidada. consolidada. Exato. A pessoa normalmente consegue falar sobre a profissão dela por muito tempo, enfim. Lembra de músicas, lembra Exato. de pessoas que da sua infância, Sim, então mas esquece o que comeu ontem. exato, o hipocampo é essa memória mais recente que você está tentando memorizar agora, consolidar agora, então essa é a primeira coisa que vai. Mas a questão é que o Alzheimer, ela começa nessa área e ela vai se espalhando pelo cérebro inteiro, e é nesse caminho de se espalhar que você vai perdendo outras coisas. Quando chega no reptiliano, no caso, Você vai questão de degustar, questão das necessidades exato, fisiológicas, que já não exato. se tem mais os controles. Sim, Que legal. é. Responde, faz muito sentido, né, porque a gente fala: "Por quê?", né, o Alzheimer não é só a perca da memória, mas quando você colocou de uma forma que fica muito clara pra gente, ele atinge outros campos, neurais, cerebrais ali, que por isso que às vezes ele não tem consciência sobre suas necessidades, em alguns casos perde a condição de mastigação, enfim.
e aí chega para o campo do córtex frontal, que é o decisor, né? Que é as tomadas de decisão que ficam prejudicadas também. Sim. Meu Deus, a gente poderia ficar aqui mais umas 5 horas. Quando você voltar dos Estados Unidos, gente, peguei ela aqui, ó, fiz um convite de urgência para ela aqui antes que ela vá, porque ela já está partindo, né, para continuar a missão dela e a formação dela. Giovana, eu quero te agradecer de todo o coração. Como é importante isso que nós falamos hoje. Eu acredito que, além de um programa, eu acredito que tudo isso aqui foi muito bem esclarecido, e se isso entrar na cabecinha, no coração, vamos usar. Ó, é que é difícil falar com um cientista. Quando fala de coração, fala, Francisco, não vai entrar nada no coração, a não ser sangue e oxigênio. Mas vamos colocar aqui popularmente, quando isso entrar no sentimento, A gente é tudo emocional. A gente é emocional, né? Nós somos seres emocionais. Puder mudar a vida no sentido de autopreservação, no sentido de como cuidar do idoso, Com certeza. da mamãe, do papai, do vovô, da vovó, que ele tá ficando mais velhinho, ele precisa de outras necessidades, que você colocou muito bem aqui, com um jeitinho todo especial. Então eu espero que isso aqui reverbere, eu espero que isso daqui alcance as pessoas e que a gente possa viver melhor e dar condição de quem a gente ama para viver melhor também. E tudo que você passou aqui, Gi, eu vejo que vai do trato desde o recém-nascido até o idoso, até a idosa ali, o que você falou é de fundamental importância. Se a gente conseguir voltar a viver desse jeito, eu acredito que a vida vai ser bem melhor. Bom, pessoal, esse daqui foi o papo com a Giovana. Antes da gente se despedir, Gi, eu sei que eu já pedi para você, mas como que te encontra quem quiser acompanhar? Eu sei que você tem um podcast lá nos Estados Unidos também, né? Tenho. Então, quem quiser te acompanhar, continuar. Lá no podcast dos Estados Unidos, você fala em português ou inglês? Então, a gente tem episódios em ambos. Ah, tá certo, Os tá mais antigos certo. são em português, tem vários diferentes, tem com convidados, tem sem convidados, a gente tem várias opções. Tá certo, muito legal, bacana. Eu acredito que é uma forma híbrida aí, Exato. né, da gente contemplar. Mas quem quiser te acompanhar, como que faz? Acho que a forma mais fácil é me seguir no Instagram, é @neuro_9, então neuro de NEURO_NOVI, que é meu sobrenome. O 9 não é de 9, é 9. Isso. No final, só trocar o E pelo I. Exato. 9. Então, só me seguir lá, porque aí eu consigo mostrar todo o meu podcast e as outras iniciativas que a gente faz, e a gente também coloca conteúdo lá. Que legal, que legal. Exato. Obrigado pelo carinho. Eu que agradeço, obrigada pelo convite. Quando voltar dos Estados Unidos, já tem um convite já feito por antecedência. Pessoal, esse daqui foi o nosso bate-papo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você tiver mais perguntas, e eu acredito que você tenha, pode colocar aqui que a gente responde, tá bom? Um abraço, fiquem todos com Deus e vamos cuidar da saúde. Bora lá, pessoal.